correto? O encarregado, que é essa persona que a empresa tem que ter, é obrigatório a empresa ter um encarregado, e quem é essa pessoa? Alguém do jurídico, alguém do TI? Olha, obrigatoriedade é relativo, né? Porque você primeiro tem que se adequar para depois ter alguém para poder gerir isso, né? Ou então talvez você contrate esse profissional para estar fazendo essa gestão. E o encarregado ele não precisa ser próprio, ele pode ser terceirizado, ele não precisa ser necessariamente um funcionário da empresa, mas vai ter que conhecer todos os processos da empresa, né, em relação a como é tratado, onde é armazenado o dado e tudo mais. Então, basicamente, seria essa questão do DPO. Alex, você tá mudo. Percebi que subiu aqui um negocinho mudo. Acho que é uma das frases que eu mais ouvi aí no home office. Você está mudo. Mas esse negócio, a LGPD realmente ela está funcionando, porque eu vi algumas empresas que, inclusive, foram autuadas por conta da LGPD, e aí eu fiquei até em dúvida, porque, a princípio, todas as penalidades vai ser a partir de agosto desse ano. Mas por que empresas já estão perdendo processos por conta da LGPD? Diretamente, por causa da LGPD, não, mas é uma lei que tem que ser cumprida. Então, você tem outros meios, vamos supor, um vazamento de dados de consumidor, né, de uma empresa aí de varejista qualquer. Você não tem a penalidade direta das sanções previstas na lei, mas você tem talvez um dano moral aí coletivo, você tem a infração de outros direitos constitucionais e tudo mais. Então, é uma lei que está em vigor, você consegue, tem que ser cumprida, mas você não vai buscar a sanção por meio daquele rol que está previsto na LGPD, e sim por outros meios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Constituição e tudo mais. Entendi. Então, apesar da LGPD não estar multando pela LGPD, mas tem outros meios de a empresa ser multada ou até mesmo perder algum processo em juízo por conta da utilização desses dados, né? Sim. Desde que em desconforme com a lei. E a gente tem muitos processos aí relacionados a isso, relacionados a dados pessoais. Olha, eu sei que tem ações do Ministério Público e do PROCON, de algumas regiões do Brasil. Eu consegui identificar que existe uma série de reclamações trabalhistas, né, agora voltando ao direito do trabalho, que indiretamente, né, porque já falei, não tem uma penalidade direta, elas mencionam a divulgação ou o tratamento equivocado dos dados pessoais. Então, não chega a ser um passivo ainda expressivo, mas existem diversas reclamações trabalhistas em que, dentro dos pedidos ou dentro da fundamentação, estão previstos o descumprimento das regras previstas na LGPD. Entendi. Bom, agora vamos falar um pouquinho, a gente já fez uma introdução boa aí, falando sobre o que é LGPD, de onde veio, qual o impacto que isso tem na empresa. Acredito que os setores mais impactados aí é o que? O DP e o RH, né? O RH por um todo. A gente tem ali o TI, né? Que é o responsável pela segurança das informações digitais, né? Porque a física aí vai com cada setor. A gente tem mais quais setores aí que são os mais impactados dentro de uma empresa? Eu acho que o principal é o RH e o DP, quando você fala de relação com terceiros e você fala dos seus próprios funcionários. Também, dependendo do qual for o objeto da empresa, né, você tem a área comercial, que vai lidar com inúmeros dados de clientes, né? E o TI, na verdade, ele não é pela gestão do dado pessoal, né? É pela proteção, porque ele que vai implementar os dispositivos de segurança, evitar a invasão desse banco de dados, furto desses próprios dados, vai estar cuidando de invasão de hacker enfim, de corromper qualquer tipo de arquivo, até perder, né? Porque até quando você fala de tratamento, quando você vai excluir o dado, você também precisa ter todo o cuidado para você excluir de forma correta, né?
porque se você não excluir de forma incorreta, isso pode ser passível de um tipo de vazamento. Entendi. Falando um pouquinho de departamento pessoal, né, nós somos responsáveis aí por todas as informações do funcionário, né, então os dados sensíveis estão todos ali, seja de forma digital no nosso ERP, que a gente utiliza para fechar folha, como no físico, que é a pasta do funcionário, né? Tem alguns processos dentro do DPRH que precisam ser revistos. Eu diria que todos, né? Você precisaria ver quais são todos os processos que você tem, onde transita a informação, e rever aquele processo para ver se realmente você precisa transitar aquela informação dessa forma ou se você tem que mudar esse modo de transitar essa informação. Por exemplo, num contrato de trabalho, você acha que é interessante a gente colocar cláusulas referente à LGPD ou você acha que seria interessante a gente criar um aditivo específico falando referente àqueles dados que a gente está pegando do funcionário, para que a gente vai utilizar aquilo? Alex, só fazendo um parênteses, você falou aí, né, de sistema e tudo mais, os dados pessoais são protegidos, não são aqueles só informatizados, né? Os formulários, por exemplo, um contrato de trabalho, e muitas vezes, aliás, quase ninguém tem assinatura digital, né? As pessoas estão se acostumando com isso agora. Então, quando o contrato assinado que você vai guardar no seu arquivo, você vai guardar numa pasta, daí também tem que ser protegido. Né? Então, não são só os dados eletrônicos, os dados físicos, né, impressos também tem que ter o mesmo cuidado. E aí, qual foi a sua pergunta mesmo? Acabei me perdendo. Referente ao contrato de trabalho, se é necessário colocar cláusulas no próprio contrato de trabalho ou se vale a pena fazer um aditivo, já que você tem que falar, entendo eu, tá? E aí você me corrija, que teria que falar para que a gente está, para qual destino que a gente está dando aqueles dados que a gente está pegando do funcionário. E aí fica até uma dúvida seguinte: a maioria dos dados que o departamento pessoal pega dos funcionários é para fins de legislação, né? Então, a gente tem embasamento legal. Mesmo tendo embasamento legal, a gente precisa do consentimento do funcionário para utilizar esses dados? Bom, vamos lá. Para os funcionários com contrato em vigor, o ideal é fazer um aditivo. Não faz sentido fazer um novo contrato. Agora, para os novos contratados, é importante também ter essa questão de LGPD. Por um excesso de preciosismo, mesmo que existam as exceções legais, é bom fazer constar. Você está no mudo. Não, estava falando com o pessoal aqui do Instagram. Pode seguir. Ah, tá, é porque eu vi. Eu não queria te cortar, naturalmente. Então, o que acontece? Então, por mais que tenha uma série de exceções legais que permitam o tratamento desse dado pessoal, por que não, né, já não prever esse consentimento? Então, assim, você pode ser que pontualmente, né, você esqueça ou apareça um novo, né, que você consiga, estou falando um novo dado que você tenha que compartilhar com uma outra empresa que não esteja no contrato. E aí você enquadre isso dentro das exceções, se for cabível, para que você não tenha que fazer só um aditivo por causa de uma empresa, por causa de um dado. Entendeu? Então, assim, o ideal é que você já adeque todos os contratos, tanto comerciais, né, relação com o fornecedor, prestador, ou até com funcionário, com essas cláusulas, seja por aditivo, ou seja pelos novos contratos, e sendo o mais abrangente possível, né? Porque se você, né, mais é mais, né? Se você pecar por excesso, você não vai ter nenhum tipo de problema. E o complicado é que, além do dado do funcionário, a gente também transita dados de terceiros, né? Como, por exemplo, de cônjuge, de filho, né? Para efeito, por exemplo, de salário família, para efeito de dependente para imposto de renda, ou até mesmo o plano de saúde, dependentes, né? Como é que fica esses dados de terceiros? Precisa também fazer um termo de consentimento para informar o funcionário para que a gente está usando esses dados, apesar da gente usar ele, por exemplo, no caso do salário família e no caso
imposto de renda para fins de legislação? Tocou num ponto muito controvertido. A NPD, né, passou a existir, vamos dizer assim, mais formalmente agora em janeiro. Isso é uma grande zona cinzenta que não tem nada em relação ao órgão que vai te fiscalizar em relação a isso. Então, assim, existe muita gente falando que é A ou que é B, mas não tem como você precisar. Eu acho que é um excesso. Imagina se eu tiver uma série de dependentes que vou ter que colocar um monte de formulário, vai virar uma pilha de papel ou de arquivo infinito. Então, assim, o próprio consentimento do titular, né, principal, vamos dizer assim, no caso do funcionário, você pode colocar ali as disposições e o resto, né, por lógica, vamos dizer assim, você tem que analisar caso a caso, mas, né, genericamente, você tenta ver se enquadra em uma das exceções da lei. Entendi. Bom, aqui a gente já falou sobre a admissão, né, o processo admissional, o contrato de trabalho, falamos sobre os dados dos dependentes. Obviamente, eu acho muito interessante você, profissional de departamento pessoal, fazer uma varredura no sistema, no ERP, para ver se o dado que você tem lá no ERP faz sentido você ter. Por quê? Porque tem empresas que colocam dados que ela quer controlar por algum motivo, só que é um dado que não é utilizado para nada, entendeu? Então, acaba que a empresa cria esse risco para ela mesma, né, de ter algum dado que não tem utilidade nenhuma. Então, é interessante que o departamento pessoal revise todos os processos, veja onde está transitando os dados sensíveis e mude, né? Ou crie, como o Thiago mesmo falou, um termo de consentimento para que a pessoa, o titular, ela saiba para onde você está enviando os dados dela, né? Referente a fornecedores, Thiago, como, por exemplo, plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico, vale transporte, VR, etc., é interessante fazer um aditivo ao contrato, né? Prevendo a LGPD. Seria isso? Sim. Sim, é o ideal, né? Esses são, vamos dizer assim, o que o DP já sabe que vai compartilhar, né? O que a gente estava falando é da exceção, né? Se aparecer um novo, não sei, outro tipo de benefício. Esse é melhor fazer o aditivo ou já inserir no contrato de trabalho, deixando claro quem são essas pessoas jurídicas, né, que vão ter acesso a esses dados pessoais. E fazendo só uma observação, desde a recepção do currículo, né, que a gente está falando aqui do funcionário, né, mas aí quando você fala de RH, o candidato, vamos dizer assim, enviou o currículo e lá tem muitas vezes muitos dados pessoais, né, telefone, estado civil, endereço e tudo mais. Então, esse daí também é um dado pessoal que precisa ser tratado e ter o mesmo cuidado quando você for descartado, né? E, inclusive, como é que fica o currículo? Agora você falou, ficou com uma dúvida, porque assim, eu pego o currículo, né, para selecionar ali a pessoa, selecionei uma pessoa, contratei os outros currículos, tem muita empresa que guarda, né, porque aí numa segunda ou terceira oportunidade você tem um currículo ali dessas pessoas, desses profissionais. Ela pode fazer isso ou ela tem que dar ciência para o candidato que ela está guardando? Como é que funciona isso? Depende. A palavra isso tudo vai estar previsto na política de privacidade que toda empresa tem que ter. A LGPD fala que você tem que guardar os mínimos dados possíveis, né? E você tem que ter um prazo de duração para que aquele dado fique sob sua guarda. Então, você não tem como chegar para todo funcionário e o cara, né, a pessoa mandou um currículo, você pede para ele assinar um termo cheio de... Né, mas isso vai estar previsto na sua política de privacidade, que os currículos recebidos terão uma vida útil de 6 meses, não serão compartilhados com terceiros e tudo mais. Então, você bota uma série de regras aí na sua política de privacidade. Tá, então, tu vai ter que criar essa política, né, para que você... dê transparência referente aos processos dentro da empresa ou até mesmo dentro do escritório de contabilidade, né? É indispensável e é um outro requisito legal essa política, tá? E é interessante também na parte verbal, né, da entrevista, né? Você conseguir filtrar bem as perguntas que você faz, né? Para você, em nenhum momento, constranger ali ou, de repente, pedir algum dado sensível,
né, ao candidato e poder trazer algum tipo de problema para a empresa, né? O grande problema que falam quando dá entrevista, porque o verbal você dificilmente vai conseguir compartilhar com terceiros, mas são as anotações feitas à mão do candidato que pode vazar. Você pode não ter nenhum dado ali relevante no currículo, mas aí você fazendo perguntas, você anota um dado de saúde qualquer, e isso aí acaba sendo vazado, então você já, só para a simples assinatura manual, né, você já acabou vazando as informações sensíveis de um pretenso candidato, vamos dizer assim.